Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a tua vida. Queria convidar hoje para lermos o livro de João capítulo 1, nos seus versos 41, que diz: Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Hoje passamos a uma série onde vamos estudar os apóstolos de Jesus Cristo. E lembrar que antes de Jesus começar o seu ministério, ele passou a noite inteira para escolher aqueles que seriam os seus apóstolos e seus discípulos. E aqui fica a primeira nota. Jesus passa a noite inteira para escolher pessoas para o servir. Esse é um modelo de vida que nós deveríamos ter, passar a noite inteira para tomar, antes de tomar qualquer decisão, qualquer escolha, passar a noite inteira buscando orientação, sabedoria, o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nas nossas limitações. Aqui o texto fala-nos de André, que foi o primeiro discípulo de Jesus. André, ele aparece aqui no texto como sendo um pescador, um homem de negócios com seu irmão Pedro, cuidavam dos seus barcos, cuidavam de sua vida, mas parece que André, no fundo, ele tinha um desejo profundo de conhecer a Jesus. Ele era um estudioso da palavra de Deus. E ele agora no texto diz que ele era discípulo de João Batista, ele e o seu irmão. Sendo discípulo de João Batista num certo dia disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com esta frase, André perseguiu a Jesus e perguntou: Rabi, onde tu moras? E ele foi e passou a tarde inteira com Jesus, aprendendo do mestre. E ele não conseguiu conter essa emoção. Saiu correndo ao encontro do seu irmão, disse: Pedro, achamos o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, André é um discípulo que não é daqueles que fala muito, aparece muito, mas é alguém que está perto de Jesus, alguém que é curioso e que quer levar pessoas a Jesus. A primeira lição da vida de André é que nós temos que ter a habilidade de ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus e aceitar. André deixou seus negócios, seus barcos, sua rede, e quando Jesus apareceu pela segunda vez, ele tornou-se um discípulo de Jesus. André também é aquele discípulo que quando ouviu falar de Jesus, ou conheceu o Messias, ele correu para contar essa novidade para o seu irmão Pedro. Veja só, André não é tão famoso, é alguém que trabalha nos bastidores, no silêncio, mas ele traz uma pessoa forte que é o seu irmão Pedro. O nome dele não aparece, as pessoas conhecem Pedro e não conhecem André. Ele é alguém que acredita que as pessoas aos pés de Jesus podem ser transformadas, se tornarem pessoas úteis para o reino de Deus, pessoas influentes para o reino de Deus. Então André acredita que as pessoas aos pés de Jesus podem ser transformadas. Meu amigo, minha amiga, aqui fica uma preciosa lição. Leve seus irmãos aos pés de Jesus. Faça tudo que estiver ao seu alcance para levar seus pais, sua mãe, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos. Seja amigo, mas de forma intencional, para levar as pessoas a Cristo, a vida eterna e a salvação. O verdadeiro amigo procura levar os seus amigos a Jesus Cristo, a vida eterna. Também vemos que André é aquele discípulo que, quando Jesus acabou de dar um sermão e já era hora da refeição, não tinha-se o que comer, ele descobre um garoto com 5 pães e 2 peixes e apresenta a Jesus Cristo. Ele cria que um pouco nas mãos de Jesus ele tinha poder de transformar, porque Jesus era o Messias. André é aquele discípulo que quando, no período da Páscoa, onde tinha muita gente ali em Jerusalém, também estavam lá os gregos, queriam conhecer o Messias, Jesus Cristo. E Filipe, os gregos já aproximam a Filipe, mas Filipe sabia que quem tinha a habilidade de levar pessoas a Jesus era André. Então Filipe apresenta André e André leva os gregos aos pés de Jesus. Ai, que coisa fantástica! Que Deus levante homens e mulheres assim como André, que não aparecem no holofote, não estão preocupados em ter o seu nome no jornal, no Facebook, com likes, mas que nos bastidores, no silêncio, levam homens e mulheres aos pés de Jesus. André é um exemplo vivo de um tipo de filhos e filhas de Deus que nós temos hoje, no meio das igrejas, no meio das nossas zonas, cidades, e fazem o trabalho de Deus nos bastidores e no silêncio, não precisam de holofotes. Eu queria fazer mais uma vez um convite e dizer para você que André, ele amou tanto o Senhor, que de tanto amar o Senhor, ele pregou o Evangelho, levou o Evangelho até a Grécia, na Escócia, na Ásia Menor,
na Rússia, e por conta disso ele foi condenado à morte. E quando chegou a hora de morrer, diz a tradição que ele negou ser pendurado ou ser crucificado como Jesus foi. Ele pediu que fosse colocado numa cruz de xixi, para que porque ele não era digno de morrer como o mestre havia morrido. Meu amigo, eu queria terminar para você contando uma pequena história de um homem que era um agricultor nos Estados Unidos, e ele levou um caminhão, encheu de seus vizinhos, levou para um lugar onde havia uma série evangelística. Todo o bairro foi para lá, mas havia um jovem de nome Albert, que estava teimoso, estava recusando ir para aquele lugar. Ele continuou, era o filho do fazendeiro, continuou a insistir, e ele conseguiu. O Albert, nesse caso, é a pessoa que estava a levar as pessoas para o local. Aquele filho do fazendeiro estava a negar ir para o evangelismo. De tanto ser insistido, o filho do fazendeiro aceitou. E quando foi para aquele lugar, ele compreendeu que Jesus era o Filho de Deus, que veio para perdoar os seus pecados, para lhe dar uma nova vida. E ele se prostrou, aceitou a Jesus naquela noite ali naquele evangelismo. Depois daquela experiência, ele não deixou mais de participar naquele evangelismo. Albert ficou tão feliz de ver o seu amigo na presença de Deus, no evangelismo, todas as noites. E vocês sabem quem foi esse jovem que recusou ir para lá, mas que o Albert insistiu? É Billy Graham, o grande pregador. Billy Graham foi conselheiro de 9 presidentes americanos. Imagine só, um homem que pregou a mais de 250 milhões de pessoas, um forte homem de Deus. As pessoas conhecem Billy Graham, mas as pessoas não conhecem o Albert que convidou o Billy Graham aos pés de Jesus. Que Deus te ajude, te abençoe. Você que trabalha nos bastidores, no silêncio, orando por alguém, por sua mãe, por seu pai, por seu irmão, você que jejua, que oferece um livro, que faz alguma coisa no silêncio para a salvação das pessoas, para que você continue sendo como André, levando seus amigos, suas amigas, seus familiares aos pés de Jesus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Oremos. Pai, coloque em nós o zelo missionário. Ajuda-nos a levar os nossos amigos e a dizer para eles que nos achamos o Messias, o Salvador do mundo. Em nome de Jesus, amém.